Olá, internautas da JPTV e do portal JP News. Mais uma vez estamos iniciando um programa Entrevista na Beira do Rio, sempre destacando essa maravilha que é o Rio Caí e o Cais do Porto. Hoje o nosso entrevistado é um empresário e também um estudioso de filosofia, o Marcos Rantz. Como é que vai, Marcos? Olá, tudo bem? Tudo bem para os que estão acessando a internet agora. Maravilha, isso é uma questão da modernidade fantástica, né? Exatamente. Uma televisão pela internet, né, Marcos? Sim, e também todos os programas hoje já das grandes rádios e TVs estão no computador e o progresso está se antecipando, aqui na nossa região, sendo um dos pioneiros. Certo. Bom, o Marcos, nós temos vários assuntos para tratar com ele, porque eu já disse que ele é estudioso de filosofia, é empresário, mas, sobretudo, é um apaixonado por viagens. Pelo menos uma vez por mês ele está viajando por alguma parte do mundo, né? Como é que é essa questão das viagens? Seriam 10 viagens por ano, a princípio, para os locais mais diversos, Marcos? Tudo isso começou quando ainda trabalhávamos com comércio de máquinas agrícolas e também de motocicletas, e aí naquele momento houveram concursos e eu ganhei uma das viagens para o Japão. Foi a minha primeira viagem internacional. Isso levaram-se 20 horas de viagens até Los Angeles, depois até Tóquio, e dali em diante eu comecei a gostar dessas viagens. É claro que a gente abre-se os horizontes quando se viaja para terras distantes. Claro. E foi esse o começo. Atualmente eu tenho essa ansiedade sagrada de querer conhecer outros povos, comparar religiões, outros modos vivendi. Então estou sempre procurando algum lugar para conhecer. E na atualidade, mais recentemente, os custos baixaram muito. Até pela economia brasileira em relação ao dólar, hoje está econômico viajar, se a gente procura e faz reservas com antecedência. Certo. Só em 2011, vamos relembrar aos nossos internautas, quais foram as viagens que tu fez? Quais foram os destinos? Em janeiro agora fui com a minha filha para Cape Town e Joanesburgo, na África do Sul. Certo. Depois em fevereiro fui para a Riviera Francesa, fui para Mônaco, tive um compromisso, uma reunião lá, então fiquei naquele lugar maravilhoso que é um dos menores países do mundo e mais ricos, cheio de carros modernos. E agora recentemente fui para a Ásia. Troquei 6 vezes de dinheiro nessa última viagem, fui para seis países. Essa é uma vantagem que tem na Europa, né? Que não precisa fazer essa troca de moedas. Estivesse em Singapura, né? Sim, nessa última viagem fui a Singapura, fui a Indonésia, fui a Malásia, fui a Filipinas, depois Hong Kong e Macau, que são 2 territórios da China. Sobre a China é interessante, dois sistemas e um comando. Então eles têm o comunismo, mas Hong Kong e Macau não é comunismo, é o capitalismo puro. Então os chineses estão experimentando os dois lados. Certo, tem uma curiosidade que eu tenho. Tu interages com essas pessoas, por exemplo, em Singapura, nessa tua viagem pela Ásia, tu chegaste a interagir com as pessoas. Como é que são as pessoas deste mundo? Eu costumo e recentemente descobri os hostels. Os hostels são os albergues. Então quando você chega num albergue... Quer dizer que tu não vais aos hotéis de luxo, né? Tu prefere um albergue, uma coisa mais... Já fiz isso. Mas aí você fica sozinho no hotel, você quer uma informação, você vai lá, pede para o recepcionista, mas aí fica aquela coisa fria. Você chega num albergue, você conhece pessoas que estiveram no local, os próprios donos, os gerentes do albergue que são do local, você se coloca dentro da comunidade naquele momento com informações, e aí você com mais facilidade conversa com pessoas daqui, do local, porque você é indicado para restaurantes ou para tours, então fica mais fácil. Bom, dessas viagens todas que tu já fez, Marcos, qual foi a viagem mais interessante e também aquela que mais te frustrou? A mais interessante foi a de 12 dias num trem, chama-se a Rota Transiberiana de Moscou até Pequim. Fiz uma parada em Ulaanbaatar, que é a capital da Mongólia. É tudo diferente nessa viagem, porque o cenário, as pessoas, é tudo diferente do que a gente está acostumado aqui neste lado. E a que eu não gostei tanto foi recentemente quando fui para Venezuela, fui para a Isla de Margarita, que tanto se fala.
Isla da Margarita. E eu ia ficar 2, 3 dias, fiquei uma noite só. Mas por que foi tão ruim, Marcos? Porque quando cheguei de volta no hotel, eram 7 e pouco, já estava escurecendo. Olha, hoje não tem luz. Não foi só por isso, porque todos os dias eles tinham que desligar toda a energia da ilha, e não só da ilha, mas também da capital de Caracas, porque o governo não planejou a energia. As turbinas não estão funcionando e o governo dizia é por causa da água, mas choveu, não foi por isso, a manutenção das turbinas. Então, mas não só por isso, se via a decadência nas praias, nos locais, nos restaurantes. Isla de Margarita já foi, não é mais o que se dizia a respeito. Então foi frustrante estar lá. Marcos Hans, se eu resolvesse te dar um presente, uma viagem por tua escolha, né? Qual o país que tu já visitou que tu visitaria novamente? O Egito. Egito? Eu fui para o Egito, fui naquelas pirâmides, nós fizemos inclusive uma cerimônia dentro das pirâmides e aquilo é a história não a mais antiga, mas a mais tradicional, que mais está agora em moda. O que aconteceu há 5.000 anos atrás, né? Então, para lá eu gostaria de voltar. Chegaste a entrar em alguma pirâmide? Sim, na pirâmide de Quéops, na Câmara do Rei, onde tem o sarcófago dele, e ali nós fizemos uma cerimônia num dia de manhã, então se entra agachado porque é por um túnel, então não se esquece mais. Foi em setembro de 1989, por isso não esqueço mais nada. Na tua opinião, qual o país que absorve mais dividendos em função do turismo? Aquele país onde vai mais turistas e onde é cobrado uma graninha? Tipo nas próprias pirâmides, né? Sim, Quanto paga para entrar numa pirâmide? Essas taxas são poucas. Isso não sei qual é a moeda hoje lá, mas isso não é significativo. Se olharmos em termos de mundo, o local que está mais crescendo é a Ásia, em termos econômicos. Mas se olharmos os países que mais recebem visitantes, ainda são os Estados Unidos, é França, é Inglaterra, ainda é a Europa, porque por causa de segurança, países mais organizados. Mas quando se viaja para a Ásia, que é mais aquela coisa desorganizada, isso tem gente de tudo que é lado. Eu fui para a Índia, falando de Índia, quando eu fui visitar o Sai Baba, e na própria China, você não consegue andar livre nas ruas e nas calçadas de tanta gente. Espetáculo. Olha só, no próximo bloco nós voltamos a conversar com Marcos Hans, vamos falar sobre filosofia e sobre as atividades empresariais dele aqui em Montenegro. Voltamos já com entrevista na beira do rio.